Olá, bem-vindos a este ciclo de formações sobre deficiências trazidos pela AIFO Moçambique. A AIFO Moçambique é a Associação Italiana Amigos de Raul Foliró, uma ONG que atua nas áreas de saúde e deficiência. Esta formação é dirigida especialmente aos formuladores de políticas, empresários, transportadores de autocarros e semi-autocarros, pessoal de ação social, pessoal da saúde, pessoal da educação, desde os professores, a direção, pessoal da polícia, pessoal da justiça, membros do governo, pessoas que trabalham em projetos de desenvolvimento e cooperação, organizações de pessoas com deficiências, pais e familiares de pessoas com deficiências e, para si, cidadão comum, porque a deficiência é parte da condição humana e, de uma ou de outra forma, em algum momento da sua vida, vai interagir com a deficiência. No fim, terá instruções de como receber um certificado de participação por ter participado desta formação virtual. Esta formação insere-se no âmbito do projeto PIN, um projeto para a integração social e económico de pessoas com deficiências que está a ser liderado pela AIFO em Maputo e implementado juntamente com a Terre des Hommes na Beira, em Sofala, e Iscos em Pemba, na província de Cabo Delgado. O projeto é financiado pela cooperação italiana e é um projeto de parceria com o governo moçambicano através do IFPLAC, que no âmbito do projeto terá 3 centros de formação profissional nas 3 cidades de intervenção do projeto, adaptados e reestruturados para permitir a formação profissional de pessoas com deficiências. Esta formação é uma tradução e dublagem em português do ciclo de formação do projeto Bridging the Gap 2. Esta versão, em língua portuguesa, é dirigida pelo oficial de comunicação da AIFO, Stélio Inácio, e difere da original por algumas partes redundantes e irrelevantes terem sido retiradas. Temos mantido apenas as perguntas relevantes, mas o conteúdo e as ideias expostas são da inteira responsabilidade dos oradores originais. Bridging the Gap 2 é um projeto com fundos europeus, coordenado pela FIAP, Fundação Internacional e Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, financiado por 3 agências de desenvolvimento, as agências de cooperação espanhola, a italiana e austríaca. E são parte do projeto também 2 ONGs internacionais, o Fórum Europeu da Deficiência e o Consórcio Internacional para a Deficiência e Desenvolvimento, IDDC. Este ciclo de formação na versão em inglês é apresentado pela Alessia Rugai, coordenadora de conhecimento, gestão e aprendizagem do projeto Bridging the Gap. Bridging the Gap visa contribuir para a inclusão socioeconómica, a igualdade e a não discriminação de pessoas com deficiências por meio de soluções e políticas inclusivas. A sessão de hoje é sobre a educação inclusiva, abordando e removendo barreiras ao acesso à educação para pessoas com deficiências. Hoje conosco temos as 2 coordenadoras do grupo de tarefas do IDDC sobre a educação inclusiva, Julia McGeown e Cian Tesne. Julia é assessora técnica de educação inclusiva para Humanity and Inclusion desde 2013, onde juntamente com uma colega supervisiona projetos de educação inclusiva em 13 países do mundo. Ela é co-presidente do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva no IDDC e membro ativo da campanha global pela educação Reino Unido e contribuiu para várias publicações de frente. Cian Tesne é consultora do Centro de CBM para a Educação para o Reino Unido. Ela é professora qualificada de alunos que são surdos ou com limitações auditivas desde 1991. Ela está envolvida em trabalhos de desenvolvimento em países de baixa e média renda que envolvem outras diretrizes de desenvolvimento de políticas e diretrizes de prestação de serviços relacionadas à educação auditiva dos alunos em audiologia e cuidados auditivos. Cian é coordenadora de grupo de trabalho de educação inclusiva do IDDC e colaborou em muitas publicações. Então, muito obrigada, Julian e Cian. Dou-lhes a palavra e obrigada novamente. Mas antes de começarmos hoje, só queríamos colocar a apresentação em seu contexto em termos de estatísticas importantes relacionadas à educação de crianças com deficiências. De acordo com o relatório mundial da Unicef de 2013,
uma em cada 20 crianças menores de 14 anos de idade tem uma deficiência moderada ou grave. E o relatório da Comissão de Educação, em 2016, nos deu um número surpreendente de mais de 32 milhões de crianças em idade escolar com deficiências em países de baixa e média renda, que estão fora da escola. No entanto, quando são feitos investimentos, há oportunidades para as crianças com deficiências frequentarem a escola e um retorno estimado aproximado de 25% do investimento pode ser feito, e isso está de acordo com um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho em 2013 no Nepal e nas Filipinas. Uma pesquisa muito recente no Paquistão indica que há um número crescente de crianças com deficiências moderadas e graves frequentando a escola, e estas estão progredindo em termos de alfabetização e reconhecimento dos números. Mas, apesar dessas melhorias, a aprendizagem ainda é mais lenta para as crianças identificadas como tendo uma gama de dificuldades moderadas a graves. Apesar do aumento geral das matrículas e dos ganhos de aprendizagem na escola, as crianças com dificuldades moderadas e graves têm menor probabilidade de se beneficiar igualmente dessas mudanças positivas. E eles identificaram alguns dos problemas que estamos analisando hoje, não especificamente relacionados às próprias crianças ou à sua deficiência, mas à capacidade de formação do professor, orçamentos para suporte a dispositivos auxiliares e assim por diante. Portanto, quando olhamos para os instrumentos internacionais que nos orientam para o direito à educação das pessoas com deficiências, temos alguns a que podemos recorrer. Um deles é o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que reconhece o direito de todos à educação e que a educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da personalidade humana no sentido de sua dignidade. Além disso, temos a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que destaca no artigo 28, em termos de direitos dos jovens, independentemente da raça, gênero ou deficiência, o seu local de educação, sejam refugiados ou detidos, como tendo direito à educação. E ainda o artigo 29, que visa o desenvolvimento de toda criança e o desenvolvimento do respeito a todos os cidadãos. Além disso, temos a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, especificamente no artigo 10, o direito de meninas e mulheres de acessar a educação como um direito. Então, temos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, na qual nos focaremos hoje, analisando especificamente o artigo 24, que esclarece que os países devem garantir um sistema educacional inclusivo a todos os níveis e como parte da aprendizagem ao longo da vida. E isso equivale ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4. Também, o artigo 24 esclarece os direitos de meninas, meninos, mulheres e homens com deficiências à educação e identifica várias áreas para a implementação. Por exemplo, não discriminação com base na deficiência. As crianças não podem ser excluídas dos seus sistemas de ensino geral. Elas deveriam ter direito ao ensino primário gratuito e obrigatório e depois ao ensino secundário e superior de baixo custo. As pessoas com deficiência também devem ter acesso à formação vocacional, terciária, geral e outras oportunidades como parte da aprendizagem ao longo da vida. Analisa detalhadamente a acessibilidade no sentido de que as crianças com deficiências devem ter acesso à educação primária gratuita e de qualidade, em bases iguais com outros nas suas comunidades. É necessário que hajam adaptações razoáveis, caso exijam ajustes adequados para acomodar suas necessidades, para que eles possam acessar a educação em igualdade de condições com os outros. O apoio individual precisa estar disponível para garantir que eles maximizem sua oportunidade de desenvolvimento acadêmico e social. Isso pode significar ter intérpretes de língua de sinais, pode ser currículo escolar ou materiais de aprendizagem em formatos alternativos, como braille, fácil leitura, etc., ou assistência pessoal durante o horário escolar. E amplamente o desenvolvimento de habilidades para a vida e o desenvolvimento social. Analisando as diferentes formas de comunicação necessárias, estas podem incluir braille, acesso ao computador,
software acessível, modos aumentativos e alternativos de aprendizagem, habilidades de comunicação e mobilidade, apoio e orientação de colegas e ambientes bilíngues para permitir a aprendizagem da língua de sinais e a promoção da identidade linguística da comunidade surda. Mas não podemos olhar para o artigo 24, a menos que olhemos para como ele também se relaciona com os outros. Relaciona-se ao artigo 3, no que diz respeito à não discriminação, participação, igualdade de oportunidades e acessibilidade e igualdade de género. O artigo 6, direitos das mulheres e raparigas com deficiências. Artigo 8, consciencialização, combate aos estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais. O artigo 11, sobre proteção de direitos, inclui direitos à educação e emergências humanitárias. Artigo 25, direito à saúde. Artigo 31, sobre dados e outros, incluindo aqueles sobre a acessibilidade de dispositivos auxiliares. Em 2016, foi desenvolvido o Comentário Geral 4 para complementar e dar mais detalhes ao artigo 24, e isso em resposta à revisão do Comitê da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências de 47 países, onde eles descobriram que os alunos com deficiências ainda estavam sendo recusados o ingresso no ensino geral. Eles estavam sendo colocados na escola segregada. Algumas dessas escolas segregadas seriam internatos distantes das suas casas. Particularmente nas áreas rurais, a qualidade dos sistemas educacionais inclusivos em todos os níveis era uma preocupação. O provisionamento de acessibilidade e adaptações razoáveis, particularmente relacionadas ao transporte acessível e tecnologias de assistência educacional, eram uma preocupação. E inadequação na preparação dos professores a fim de garantir que as crianças possam ser incluídas nas escolas. E as alocações orçamentais eram insuficientes ou inexistentes. E isso também foi encontrado na pesquisa e relatório de equidade de custo do IDDC, que publicamos há alguns anos, o que levou ao cerne das ações para financiamento da educação inclusiva para a deficiência. Portanto, o Comentário Geral 4 ajudou a melhorar o entendimento que significa educação inclusiva, ajuda a guiar os governos a uma transformação profunda dos sistemas e legislação educacional, das políticas e dos mecanismos de financiamento, administração, desenho, entrega e monitoria da educação. Ele define a acessibilidade, ele se concentra na importância da proteção independente de onde a educação possa ocorrer. A salvaguarda é uma questão importante. Também destacou a necessidade da educação em contextos humanitários, uma informação sobre a redução do risco de desastres em diferentes contextos. Em suma, o Comentário Geral focou-se na inclusão envolvendo um processo de reforma sistémica com uma visão que serve para proporcionar a todos os alunos da faixa etária relevante com uma experiência de aprendizagem equitativa e participativa, um ambiente que melhor corresponda aos seus requisitos e preferências, colocando alunos com deficiências nas aulas gerais, sem acompanhar mudanças estruturais em, por exemplo, organização, currículo e estratégias de ensino e aprendizagem não constitui inclusão. Ele nos guia muito bem para, se não nos lembrarmos de mais nada sobre o Comentário Geral 4, os 4 As e Qs. Os 4 As sendo disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e adaptabilidade, levando-nos a fornecer educação inclusiva de qualidade. Disponibilidade no sentido de que os programas devem estar disponíveis em boa qualidade e quantidade nas comunidades onde vivem os alunos com deficiência e que todos os níveis devem ser disponibilizados com inclusão e disponibilização de estruturas escolares para serviços de água e saneamento, estruturas de gestão e incluindo o recrutamento e formação contínua para professores. Acessibilidade, no sentido de que forneceu uma visão geral muito detalhada do que a acessibilidade significaria para alunos com deficiência e, de facto, para todos os alunos.
Os ambientes devem ser gratuitos, seguros e acessíveis. Olhar não apenas a acessibilidade física às escolas, mas também a acessibilidade nas instalações recreativas, refeitórios e nas salas de aula, para garantir que a comunicação e a linguagem estejam disponíveis e reflitam a necessidade das crianças na sala de aula. Diferentes formas de comunicação. Materiais de aprendizagem em diferentes formatos. Tecnologia de informação acessível, com avaliações flexíveis, suporte conforme necessário e transporte, porque no final de tudo podemos ter uma escola acessível, mas que bom é isso, se não pudermos chegar a essa escola. Compromisso em termos de adaptação razoável e dispositivo de assistência. Aceitabilidade no sentido de um currículo e ensino que reflitam o contexto local, culturalmente apropriado e de boa qualidade. Adaptabilidade, o que significa que a educação é flexível e reflete a abordagem de desenho universal para a aprendizagem, que consiste em um conjunto de princípios que fornecem aos professores e outros funcionários uma estrutura para criar currículos adaptáveis a ambientes de aprendizagem adaptáveis. Instruções para atender às diversas necessidades de todos os alunos. E deve haver um progresso individual no sentido de fornecer raízes alternativas para que a aprendizagem seja reconhecida. Isso leva à qualidade e, portanto, à equidade. Portanto, se avançarmos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sabemos que, em essência, a partir do parágrafo 23 do preâmbulo da Agenda 2030, que qualquer objetivo de desenvolvimento sustentável que olhamos implicará a inclusão de pessoas com deficiências. A formulação inclusiva de muitos objetivos e metas também os torna implicitamente aplicáveis às pessoas com deficiências, como os referentes a todos ou todas as mulheres e homens ou grupos vulneráveis. Também existem referências específicas, como vemos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4.5, onde a deficiência é mencionada em relação ao género, igualdade e inclusão. Mas mesmo sem essas referências, todos os objetivos e metas serão aplicáveis às pessoas com deficiências, uma simples virtude da universalidade que se aplica a todos e o princípio geral de não deixar ninguém para trás. Não vou discutir muito o meu próximo slide, porque mesmo para os que podem ver muito bem, é um slide muito ocupado. Então, como a Convenção e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se relacionam? Bem, dizemos que a Convenção deve servir como uma estrutura orientadora para os objetivos. Os artigos da Convenção são de natureza transversal e sempre devem ser aplicados para a implementação de todas as metas. Portanto, o artigo 24 e o comentário geral 4 complementarão e servirão como uma estrutura orientadora para a realização de uma educação de qualidade e inclusiva, como preconiza o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Observando especificamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, está implícito no objetivo que deve fornecer equidade e educação de qualidade para todas as pessoas como parte da aprendizagem ao longo da vida. Centra-se no ensino primário e secundário. Também destaca a importante necessidade de cuidados e educação na primeira infância. Ela aborda a formação vocacional técnica, incluindo a universidade. Habilidades para o trabalho, desigualdade, alfabetização e numeracia, desenvolvimento sustentável e cidadania global, instalações educacionais e ambientais de aprendizagem, instalações educacionais e ambientes de aprendizagem, como as tornamos inclusivas. A concessão de bolsas de estudo para apoiar a educação. E garante o foco no professor, na preparação do professor, na formação contínua. Mas é suficiente olhar para a educação inclusiva e para a escola em seu próprio contexto? A educação não começa antes disso? E começa a partir daí. Portanto, não podemos considerar a educação inclusiva por si só um objetivo de desenvolvimento sustentável. O que acontece com as escolas especiais que têm estado a funcionar há décadas? O que acontecerá com elas em termos desta abordagem de educação inclusiva? Muitas já estão a se transformar em escolas de educação inclusiva dentro de si mesmas ou certamente com o apoio educacional inclusivo, fornecendo recursos para apoiar a educação inclusiva dentro da área delas.
E ao fazê-lo, às vezes promovem a consciencialização da comunidade ou ajudam a realização de pesquisa e advocacia ao governo local e assim por diante, e apoiam com quaisquer instalações especializadas. Mas não seria o suficiente, como eu disse, analisar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 por conta própria. Precisamos, de facto, de educação. Então, olharemos diretamente para todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também precisamos conectar-nos a serviços de saúde inclusivos, pois isso constitui uma parte vital da identificação precoce e fornece necessidades preventivas ou de assistência à saúde e garante que a intervenção precoce comece o mais rapidamente possível, reduzindo o impacto da deficiência e aumentando a oportunidade de inclusão bem-sucedida na escola. Para fazer isso, precisamos buscar a educação para as mais expectantes, educação em termos de consciencialização sobre deficiência para os profissionais de saúde e assim por diante. E onde nós estaríamos sem focar nos meios de subsistência inclusivos? Costumo falar com pais e eles sempre dizem que o que querem depois da educação é que o filho cresça para ser independente em termos de trabalho e em termos de subsistência e vida. A subsistência nos dá uma sensação de valor próprio e, o que é mais importante, pode nos dar a oportunidade de sairmos da armadilha da pobreza. Estamos agora a passar para o tópico das barreiras. Vimos já as convenções e instrumentos internacionais gerais que são usados para garantir que todas as crianças possam ir à escola. No entanto, o que estamos tentando fazer agora é juntar isso à realidade do que acontece no terreno. E pensei que uma boa maneira de fazer isso era falar sobre barreiras em 3 grupos diferentes. Não apenas as barreiras que lhes podem ocorrer inicialmente, que podem ser as barreiras físicas. Muitas vezes pensamos em, por exemplo, rampas ou outros tipos de barreiras físicas que impedem o acesso de crianças que vão à escola, que têm deficiência. No entanto, esta é a ponta do iceberg. Na verdade, temos barreiras abrangentes de todo o sistema político. Temos barreiras ambientais e de nível escolar. E temos barreiras de atitude a nível da comunidade. Portanto, se eu começar com as barreiras abrangentes de todo o sistema político, que são barreiras institucionais, isso seria, em primeiro lugar, podemos falar de legislação, políticas e planos em falta ou de baixa qualidade. Como podemos ver no slide, tenho um exemplo em que há uma política da educação para a inclusão e essa é da Palestina. E há muitas outras. No entanto, a recente avaliação do GPE, que é a Parceria Global para a Educação, realizada em 2018, que analisou 51 países para ver quais países tinham realmente políticas de educação inclusiva, infelizmente apenas 9 dos 51 tinham políticas de educação inclusiva, e isso era apenas dos 51 que eles analisaram. Assim, podemos ver que, em geral, não é tão comum ter políticas educacionais inclusivas e, mesmo quando elas estão em vigor, muitas vezes pode haver uma má monitoria e acompanhamento. Pode haver uma desconexão entre a política e o orçamento direcionado real e um plano de ação em termos de implementação. Portanto, além do aspecto de não ter políticas suficientes e planos de ação suficientes, há também a dificuldade de haver recursos inadequados e capacidade inadequada para realmente implementar as políticas no terreno. Isso pode ser devido à falta de conhecimento e consciencialização entre os princípios tomadores de decisão sobre o assunto e talvez não seja uma área prioritária ou principal para as pessoas no poder. E o quarto ponto aqui no slide menciona que a educação inclusiva raramente é uma parte obrigatória da formação de professores em faculdades ou universidades de formação de professores. E isso significa que estamos parando de maneira holística o desenvolvimento do sistema da educação inclusiva. Porque as pessoas formam-se da faculdade de formação de professores e não têm conhecimento sobre a metodologia da educação inclusiva. E perdemos essa oportunidade de instruir professores enquanto eles formam-se, em vez de precisar fazê-lo mais tarde em formações ad hoc de professores em diferentes escolas. Essa realmente é uma enorme barreira para a realização da educação inclusiva no terreno. Se eu passar para o próximo tipo de barreira, então no próximo nível abaixo, por assim dizer, podemos ver que esse é o nível da escola e as barreiras ambientais.
Talvez você possa chamar estas de barreiras clássicas, já que são as que as pessoas vão mencionar mais, e quando eu vou a projetos diferentes nos quais temos educação inclusiva, ouvimos muitas vezes as pessoas pensando que é isso que vamos fazer se estamos a tocar na educação inclusiva. Vamos talvez construir uma rampa ou tornar acessíveis as casas de banho. E como pode ver na figura, a figura de cima que mostra um banheiro inacessível, isso é algo crucial. Obviamente, é muito importante garantir que as instalações da escola e as salas de aula sejam acessíveis, porque é uma barreira muito comum para crianças com deficiências físicas e sensoriais. Por exemplo, crianças que podem precisar de marcações táteis ou podem precisar de mais contraste de cores entre as paredes e o chão, por exemplo, e outras maneiras de tornar o ambiente mais apropriado para crianças com deficiência visual. Essas barreiras são muito comuns porque muitas vezes estão nos locais. E não se trata apenas das próprias instalações da escola. As estradas de e para a escola e os caminhos são geralmente inacessíveis. Elas podem estar longe demais, podem ser inseguras, além de não serem muito acessíveis, e isso é outra barreira muito comum em muitos países do mundo. Então, o terceiro ponto está do outro lado da discussão, além da acessibilidade física, mas também a acessibilidade em termos de currículo e o ensino e aprendizagem reais que acontecem dentro da sala de aula. E isso indo ao cerne do que o Comentário Geral 4 está falando, que está a tentar conduzir a mudança em termos de como os professores podem ensinar em um ambiente inclusivo para permitir que todos os alunos possam aprender de acordo com suas próprias necessidades. Os professores não têm orientação ou formação de apoio suficiente para poder adaptar o currículo e eles não têm materiais adaptados. E essa é uma barreira muito comum. Normalmente, eles podem usar a aprendizagem de votos ou confiar em passar o que está no quadro negro. E o tipo de ensino que acontece geralmente é uma aprendizagem mais passiva, que é conduzida pelo professor, e o professor ou escreve no quadro ou fala e depois as crianças têm de escrever o que ele está a dizer, em vez de ser uma forma mais ativa de aprendizagem que pode ser mais adaptada às diferentes necessidades das crianças, dependendo da melhor maneira que elas aprendem. E, ao longo de tudo isso, as mudanças que seriam necessárias na educação inclusiva são realmente muito mais úteis para todas as crianças. Não estamos a dizer que estas mudanças na metodologia são apropriadas apenas para crianças com deficiências. Estamos falando de benefícios para todas as crianças e esse é um ponto muito importante. O terceiro grupo de barreiras, por assim dizer, são as barreiras de atitude de nível comunitário. E até agora não mencionamos muito isso. Talvez seja menos mencionada nas convenções e instrumentos internacionais, mas é muito importante na realidade porque você pode tornar uma escola acessível e alterar os materiais disponíveis na escola, mas se os pais não quiserem levar os seus filhos para a escola, isso não fará a diferença. Então, aqui estão alguns aspectos que geralmente podem ser vistos como barreiras. Portanto, a primeira é que os pais podem sentir vergonha e estigma se tiverem um filho com deficiência, então eles podem mantê-lo em casa. Outras barreiras típicas podem ser o fato de terem preocupações de proteção quanto ao envio de crianças para a escola, especialmente se tiverem uma deficiência. Elas podem se sentir mais protetoras em relação às crianças ou podem sentir que as crianças estariam mais vulneráveis a abusos, bullying ou outros problemas. Outra preocupação é que a pressão da comunidade possa ser tal que as famílias de crianças com deficiências possam se sentir desencorajadas a permitir que os seus filhos se misturem com os outros. Ouvi histórias de crianças sendo descritas como contagiosas, por exemplo, ou como tendo algum tipo de deficiência que eles não devem estar perto de outras crianças porque podem estar assustando as outras crianças, por exemplo. Essas podem ser as preocupações comuns que podem acabar sendo a principal barreira impedindo que essas crianças realmente acessem a escola. E, finalmente, não podemos esquecer a atitude dos funcionários da escola. Mesmo que tenham sido instituídas as políticas para mudar a escola e permitir a educação inclusiva em toda a escola, não adianta nada se os funcionários da escola ainda tiverem atitudes negativas ou que talvez eles não desejem ensinar as crianças com deficiências. Talvez eles não tenham imagens particularmente positivas dessas crianças ou sintam que elas não podem aprender. Portanto, esses tipos de barreiras são algumas daquelas que vocês encontrarão em vários locais diferentes.
E eu só quero ressaltar que na imagem aqui, as imagens não estão realmente mostrando barreiras, elas estão mostrando uma maneira de atacar essas barreiras. Está mostrando uma marcha passada que aconteceu na Serra Leoa, onde há uma marcha comunitária com canto e dança e cartazes sendo levantados e as pessoas estão falando sobre os direitos de todas as crianças de frequentar a escola, incluindo crianças com deficiências, e foram ajudadas tendo adultos com deficiências participando da marcha para poderem descrever experiências positivas de terem ido à escola e como isso as ajudou em sua vida futura. Então, o que eu queria fazer era terminar com um estudo de caso do Nepal. É apenas um país escolhido porque temos alguns projetos por lá, nenhuma razão específica, além de querer compartilhar algumas barreiras, mas também algumas soluções. Porque esse era outro tópico deste webinar, então eu queria voltar a estes 3 grupos que mencionei, a esses 3 grupos de barreiras. Basta escolher um ou 2 de qualquer maneira, não é uma lista exaustiva, apenas para destacar que em todas as situações você geralmente encontra esses tipos de barreiras. Portanto, exemplos de barreiras para barreiras institucionais ou políticas seria que talvez exista uma falta de consciencialização sobre os problemas entre alguns dos principais interessados na educação, depois a formação insuficiente de professores e também que a política de educação inclusiva ainda não está implementada. Então, no nível da escola e do ambiente, temos problemas de recintos escolares inacessíveis, estradas para a escola e pode ver pelas fotos à direita, estas são tiradas da região oeste, que é muito inclinada e montanhosa, com poucas estradas e outras estradas existentes não são acessíveis. Torna muito difícil alguém ir para a escola se estiver usando uma cadeira de rodas, por exemplo. Também existem outras barreiras escolares e ambientais, tais como a falta de mobilidade de dispositivos auxiliares e outros tipos de materiais. E outro ponto específico do Nepal é que as classes de recursos, que é um sistema que tem estado predominante lá por um bom tempo, que é mais um sistema de integração em que as crianças estão em classes separadas se tiverem tipos diferentes de deficiências e elas estão na mesma escola que outras crianças, mas são ensinadas separadamente. E no passado eles foram muito segregadas. A tendência agora é tornar-se mais inclusiva. Essa é uma barreira em termos de aspecto de segregação. E em nível de atitude, particularmente, quando fizemos um estudo sobre isso há alguns anos, descobrimos que as atitudes dos pais eram bastante fortes em termos de superproteção e havia medo de enviar as crianças para a escola devido a preocupações de questões de proteção. E também os professores realmente acreditam que não poderiam ensinar crianças com deficiência nas escolas gerais, talvez por sua tendência a ter ambientes segregados no passado. Então, essas são algumas das barreiras e então, se passarmos agora para as soluções, temos várias soluções diferentes e muitas delas estão ligadas a algumas das estratégias apresentadas na Convenção, mencionadas anteriormente e o Comentário Geral 4. Portanto, no caso específico do Nepal, podemos ver que eles estão tentando melhorar a colaboração entre os diferentes ministérios envolvidos, Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, Criança e Ação Social. Eles geralmente têm seus próprios orçamentos separados que podem ser aplicáveis ao apoio a crianças com deficiências na escola. E é preciso haver colaboração entre esses grupos. Da mesma forma, é necessário o apoio coletivo da sociedade civil para permitir que os ministérios possam traduzir políticas em prática. Também é necessário apoiar o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia e o novo Centro de Educação e Desenvolvimento de Recursos Humanos para se concentrar na inclusão. Este é um ponto sobre diferentes ramos do mesmo Ministério conversando entre si e garantindo que a inclusão esteja imbuída por toda parte. Questões separadas também são a necessidade de ampliar e rastrear as atividades nas escolas com sistemas claros de acompanhamento e encaminhamento. A necessidade de fornecer carteiras de identidade para pessoas com deficiências que permitam às famílias acessar a apoio financeiro adicional. Estou indo um pouco mais rápido nisto porque quero chegar ao póster prático no final. Portanto, as soluções adicionais em termos do Nepal são realmente no nível do que está sendo ensinado na escola. Portanto, acho que esse primeiro ponto aqui é uma boa descrição do que o Comentário Geral 4 está dizendo. O Nepal
quer um sistema holístico de educação inclusiva, onde as escolas sejam reformadas para serem mais acessíveis. Professores formados são capazes de desenvolver fluxos de custos inclusivos e realmente incorporar essa metodologia de ensino inclusiva, e também pessoal de apoio adicional é trazido. Eles podem ser voluntários, eles podem ser funcionários adicionais para apoiar com a linguagem de sinais. E, finalmente, não podemos esquecer a consciencialização e a mobilização da comunidade por meio do forte movimento das organizações de pessoas com deficiência. E há um movimento das organizações de pessoas com deficiência muito forte no Nepal. A Federação Nacional para as Pessoas com Deficiência é a grande organização mãe, e eles mesmo têm uma campanha sobre educação inclusiva no momento. Portanto, isso também ajuda a galvanizar isto e trazer a questão à tona. E o ponto final é sobre o currículo das aulas de DPI ser mais inclusivo. DPI significa Desenvolvimento da Primeira Infância, e eles têm aulas específicas no Nepal para as crianças mais novas. Mas, inicialmente, elas não eram particularmente inclusivas e agora há um desejo de torná-las inclusivas. Então, essas são algumas soluções específicas do contexto do Nepal. E meu slide final é para mostrar uma solução prática. Percebo que vocês não poderão ler as caixas azuis. Este slide é apenas para mostrar de maneira visual o que realmente queremos dizer com sala de aula inclusiva. Então, eu vou escolher alguns dos pontos principais. Você também pode ter acesso a este póster e colocaremos ele na lista de recursos para que possa imprimir um PDF se desejar. Mas eu quero apenas destacar alguns pontos. Existem alguns recursos de acessibilidade na sala de aula inclusiva ideal. Pode ver uma rampa e algumas janelas maiores para trazer luz, permitir que pessoas com deficiências visuais possam ser ajudadas por uma sala de aula mais clara. Mas a maioria dos recursos tem a ver com a educação inclusiva e ambiente de aprendizagem inclusivo, onde pode ver a aprendizagem em grupo a acontecer, materiais concretos de ensino e aprendizagem, e em seguida pode ver sistemas de amigos com crianças se apoiando umas às outras. Pode ver o quadro negro inferior para que ninguém que esteja usando uma cadeira de rodas possa alcançá-lo. Há também alguns suportes visuais em volta, pode ver um calendário visual e outros suportes visuais nas mesas. Existem alguns dispositivos auxiliares e alguém está usando uma placa de comunicação com um ponteiro de cabeça, uma outra pessoa está usando um braille. E há um intérprete de língua de sinais que apoia um rapaz que usa a língua de sinais na sala de aula principal. E outro recurso interessante é a sala de recursos. A sala de recursos é a pequena sala à esquerda que pode ver, e ela pode não estar logo ao lado da sala de aula como está neste cartaz. Mas, na verdade, esse tipo de lugar é ideal para o ensino em pequenos grupos, talvez para aulas de recuperação ou um ambiente mais relaxante, se as crianças precisarem de um tempo livre para poder relaxar e ficar longe da sala de aula principal por um tempo. Há também um espaço para criar materiais de ensino, aprendizagem de baixo custo. Pode ver os pais também envolvidos na confecção de réguas e balcões e diferentes materiais que podem ser usados na sala de aula. Então, essa é a ideia de trazer a comunidade também e envolvê-la na educação inclusiva. Queremos também incentivar as pessoas com deficiências a se tornarem professores, mas também buscando e trabalhando com pessoas com deficiências e suas famílias em termos de garantir a inclusão. Pergunta de Alessia. Como podemos realmente reduzir essa lacuna entre as ferramentas internacionais que temos para criar políticas e planos no terreno? Quero dizer, existem estratégias comuns ou especialmente ferramentas práticas e boas práticas nas quais os atores devem estar envolvidos no processo ou não? Se houver algum exemplo de processos bem-sucedidos implementados em algum país que levaram à educação inclusiva? Vou dizer uma coisa curta e depois vou passar para você, porque não consigo pensar em um exemplo em particular no topo da minha cabeça, mas eu quero referir o comentário geral 4. Acho que ele foi um ponto de virada em termos de ferramentas práticas e concordo que muitas vezes o tipo de estruturas mais amplas às vezes pode ser um pouco aqui em cima e não indo até ao que precisa mudar no terreno. E então, talvez um pouco
pouco geral e muito legalista, mas o comentário geral 4 é realmente bastante útil em termos de sugestão práticas. Por exemplo, eu sei que usamos em ocasiões em que tentei convencer ministérios de diferentes países a fazer educação inclusiva em vez de educação especial, portanto, escolas especiais separadas, mostrando-lhes os exemplos e como elas são definidas no comentário geral 4. Ele irá falar sobre qual é a abordagem inclusiva, o que precisa ser feito, o que é um plano educacional inclusivo individual. Ele entra em detalhes sobre alguns dos apoios que precisam acontecer para realizar a Convenção, o artigo 24, o que anteriormente não era. E acho que se for a uma reunião para tentar convencer as pessoas nos ministérios sobre como realmente desenvolver suas políticas, se fizer-se a acompanhar do comentário 4, é uma ferramenta mais útil para ajudar do que traduzir isso em seus planos de ação, porque apresenta algumas sugestões tangíveis. Então, eu achei ele particularmente útil. Eu posso pensar em alguns países diferentes nos quais isso ajudou a entrar na política de educação inclusiva, como está sendo desenvolvida. Um exemplo foi a Libéria, estávamos usando isso, acho que o usamos recentemente, acho que até mesmo ingressando no Nepal, quando eles estavam desenvolvendo a política da educação inclusiva. Usamos alguma linguagem de lá para tentar convencer as pessoas de que era isso que elas precisavam fazer porque haviam assinado a convenção. Pergunta de Ruth. Quando você falava sobre um sistema educacional holístico, os países precisam ser mantidos no ciclo. Percebemos que a maioria deles não está ciente do seu papel na educação de crianças com deficiências. Os pais precisam ser formados sobre o seu papel e como monitorar e definir metas da educação para seus filhos. E isso precisa ser feito de perto com os professores. No Uganda, conseguimos ter um grande impacto envolvendo os pais e outras partes interessadas. Eu concordo completamente. Eu senti que havia escrito algumas soluções, mas elas não eram exaustivas. No Nepal, uma das coisas em que estamos a trabalhar é tentar apoiar as associações de pais e professores para que sejam mais inclusivas e permitam abraçar pais de crianças com deficiências para fazer parte desses grupos organizados, porque as associações de pais e professores geralmente têm uma grande influência no setor escolar. Então, concordo absolutamente. E outro aspecto, bem como o tipo de fortalecimento de associações de pais e professores, é também fortalecer as organizações de pessoas com deficiências. Eu deveria ter destacado o fato de que dentro do grupo mãe, às vezes existem grupos de pais que se enquadram nessa categoria porque são pais de crianças com deficiência e eles formam suas próprias organizações. Nós estaremos trabalhando com esses grupos, estamos usando o termo abrangente, organizações de pessoas com deficiências, mas também incluindo o grupo de pais. O trabalho a nível comunitário que pode ser feito com os pais é fundamental. E, de facto, quando estávamos conversando sobre isso, acho que mostrei algumas fotos da marcha comunitária passada e a essas atividades baseadas na comunidade. Esse é um aspecto, mas o outro aspecto é trabalhar junto com os pais para se interajudarem com outros pais e também assumirem o papel de ir às comunidades e apoiar famílias de crianças com deficiências, tendo também essa formação e capacitação inicialmente. Então, absolutamente, concordo totalmente com o seu ponto. Fico feliz que você tenha expressado o seu ponto de vista, porque podemos conversar sobre isso, visto que deixamos de lado na primeira parte. Pergunta de Isabel. Como as escolas especiais podem trabalhar com a escola convencional para avançar para um sistema mais inclusivo? Você tem alguns exemplos para compartilhar com a sua pesquisa? Eu tenho um bom exemplo disso em termos de uso de professores itinerantes. No Togo, por exemplo, trabalhamos com escolas especiais para apoiar o fornecimento de professores itinerantes. Outra palavra para um professor itinerante é um professor móvel ou um professor especialista móvel que possui especialidade ou nível superior de conhecimento sobre um determinado setor de ensino.
Assim, por exemplo, ensinando pessoas surdas, ensinando pessoas cegas, e elas podem ter habilidades especializadas em linguagem de sinais ou no uso do braille. Há exemplos clássicos, por exemplo, habilidades especializadas em trabalhar com crianças com autismo. Portanto, existem diferentes tipos de especialidades e às vezes, se trabalharmos com escolas especiais que possam ter esse conhecimento em sua escola, eles podem ajudar a apoiar as escolas locais mais próximas a se tornarem mais inclusivas, compartilhando alguns dos seus professores para também se tornarem professores itinerantes, talvez em parte do tempo. Não sei se estou explicando bem. Esses professores com essa experiência nesse ambiente de especialistas seriam colocados à disposição de outras escolas regulares da área para apoiar as crianças que têm essas deficiências específicas nessas escolas comuns. Eles estão apoiando a promoção da inclusão em escolas convencionais próximas e, gradualmente, ao longo do tempo, pode ser que essas escolas especiais provavelmente tenham menos crianças, porque algumas dessas crianças podem ser transferidas para escolas regulares da região, desde que tenham esse especialismo a apoiá-las. E então é um processo gradual e, no final, você pode se dar conta de que tem mais um centro de recurso do que uma escola especial. É um processo gradual. Não estamos a dizer num exemplo que estou pensando que eles não estão num estágio em que a escola especial fechou completamente. No entanto, mudou de foco e tem menos crianças. E essas crianças têm dificuldades mais graves. E a escola mais ou menos mudou a sua maneira de funcionar, de modo que opera com uma lente inclusiva. Eu já vi alguns parceiros atuais e anteriores em Burkina Faso, que era uma escola para crianças surdas e desenvolveu conhecimento em audiometria, linguagem de sinais e comunicação e assim por diante. O que eles fizeram foi começar por incluir crianças sem perda auditiva, portanto crianças ouvintes no sistema, e já passaram alguns anos e isso não aconteceu da noite para o dia. Eles ainda têm um conhecimento em termos de avaliação da perda auditiva. Possuem ainda um muito bom departamento de audiologia e audiometria. Eles ainda têm experiência em linguagem de sinais, mas o que eles têm agora é diretamente do nível pré-escolar. Existe uma espécie de abordagem de comunicação bilíngue em toda a escola, mas isso significa que nessa escola específica é que, por exemplo, faz alguns anos que eu estive lá, mas da última vez que lá estive, no nível pré-escolar, havia um assistente surdo trabalhando com um professor de audição. Portanto, havia comunicação de sinais e comunicação oral acontecendo na sala de aula ao mesmo tempo. Então, em toda a escola, em cada classe, haveria um número de crianças surdas, tendo sido uma escola especializada para crianças surdas. Portanto, eles tinham intérpretes educacionais em cada sala de aula, havia provisões especializadas para fornecer apoio de reforço para as crianças que estão atrasadas a entrar na escola. Poderiam ter 7, 8, 9, 10, haveria aulas especiais ministradas por um professor de surdos. Eles passariam 1 ou 2 anos nessa classe para desenvolver suas habilidades de comunicação, para desenvolver suas habilidades de linguagem, para que pudessem ser incluídas na classe geral no devido tempo. Portanto, o objetivo é sempre ser uma educação inclusiva. Esse é um exemplo em que a escola especial é completamente revertida e possui um recurso especializado relacionado a crianças surdas, a comunicação, e é reconhecida como uma escola que auxilia outras escolas em outras partes do mundo para apoiarem audiometria, fornecimento de aparelhos auditivos e comunicação em linguagem de sinais. Pergunta de Florença. Como podemos obter um videoclipe de uma sala de aula inclusiva para convencê-los das várias partes interessadas na Nigéria de que a educação inclusiva é possível? Um vídeo para convencer muitos de que a educação inclusiva é possível. Aqui na Nigéria, os professores especiais, eles não querem ouvir sobre inclusão. Eles são muito protetores das crianças. Eles não querem que elas se misturem. E como todos vocês compartilharam, os pais, às vezes, eles não querem que seus filhos se misturem com crianças com deficiências, como se eles fossem contaminados ou infectados ou algo assim.
Eu sugeriria a ENET, que tem uma ótima biblioteca de recursos. A ENET é a rede educacional capacitadora. Se pesquisar no Google, a ENET vai encontrar. É muito útil para recursos sobre educação inclusiva e eles têm uma boa biblioteca de vídeos de educação inclusiva e acho que os vídeos são um dos melhores métodos para convencer as pessoas que, de outra forma, não estão convencidas dos benefícios da educação inclusiva. Obrigada a todos que nos acompanharam e chegamos ao fim da nossa formação.